Embora de notícias, Juan Jesus será jogador do Galo? Vários setoristas do Atlético já dão o negócio como encaminhado. Antes de gravar o vídeo, procurei duas fontes diferentes do departamento de futebol do Atlético, já trago a resposta. Antes de explicar um pouquinho sobre a situação do zagueiro de 34 anos de idade, que é natural de Belo Horizonte. O Juan Jesus tem contrato com o Napoli somente até 30 de junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube sem custos. Importante dizer que o Juan Jesus, que foi titular absoluto durante praticamente toda a sua passagem pelo Napoli, perdeu espaço mais recentemente. Nem saiu do banco de reservas nos dois últimos jogos, embora tenha 34 partidas na atual temporada, 26 como titular, 8 na condição de reserva. Atleta revelado no Internacional, vendido para a Inter de Milão, com passagens também por Roma e Napoli. Importante dizer que o Galo admite negociações, mas assegura que não há acordo, tá? O Internacional de Porto Alegre chegou a demonstrar interesse e lamentou as negociações mais avançadas com o Galo, mas se você ouvir dirigentes do Atlético, eles vão te assegurar que o nome interessa, mas não há nada fechado. Juan Jesus, que ganha na Itália R$900 mil por mês, a pedida gira nesse mesmo valor para que ele possa se tornar reforço atleticano a partir de 20 de julho. Quero falar também sobre o Cruzeiro. Wallace e Willian estão fora dos planos do Cruzeiro. Essa não é uma novidade. O Cruzeiro busca interessados nos dois. E nos últimos dias surgiu a especulação de que o América do México poderia empregar o lateral direito e o volante. Seria uma melhor das notícias para o Cruzeiro. O fato de o América ter um treinador brasileiro, o André Jardine, poderia ser um trunfo nessas tratativas. Jardine, que andou levando brasileiros recentemente, Rafael Veiga, Lima e Rodrigo Dourado foram contratados para essa temporada. De qualquer forma, entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o André Jardine lá no América do México para saber se em algum momento Wallace e Willian tiveram seus nomes especulados por lá, e a resposta foi não. O América nesse momento está super concentrado num jogo do Campeonato Mexicano que acontece no próximo domingo, fora de casa, contra o Pumas. Decisão das quartas de final. Na ida, o América só empatou em 3-3 e vai precisar buscar resultado fora de casa. Existe uma pressão grande em cima do trabalho do André Jardine, que em outros anos foi super campeão, mas já na temporada passada deixou a desejar. O desempenho esse ano também não vai bem e existe a preocupação de que em caso de eliminação, o André Jardine possa até cair. Então, diante desse cenário, imaginar reforços vindos do Cruzeiro é algo descartado. O Wallace, que ganha mais de R$1.200.000 por mês. Salário do Willian acima dos 500 mil mensais, até por isso a necessidade do Cruzeiro em encontrar interessados. Quero fechar esse vídeo para falar sobre Memphis Depay, o atacante holandês, cujo vínculo lá no Corinthians se encerra em 30 de junho, aceitou reduzir seus salários para ficar no timão. Ainda assim, não há um acordo fechado. Hoje, o Memphis custa R$6 milhões por mês ao Corinthians, com a observação importante de que esses números não incluem os bônus por títulos, jogos, gols e assistências. O Corinthians deve hoje ao Memphis apenas com esses bônus R$42 milhões. A ideia do Corinthians é, num novo contrato de 2 temporadas, bancar apenas esses R$42 milhões parcelados. Para que o Memphis pudesse ficar, ele precisaria reduzir seus vencimentos e o Corinthians encontrar parceiros interessados em assumir tais condições. Antes de gravar esse vídeo, eu liguei para o presidente Osmar Stabile e falei: presidente, é verdade que o senhor já tem 1 ou até 2 parceiros? E a resposta foi: o pessoal da imprensa está sabendo mais do que eu, até esse momento não temos parceiros dispostos a pagar, mas estamos buscando eles. É possível, inclusive, que o Memphis Depay, nos próximos dias, diante dessa dificuldade na renovação, esteja aberto a propostas, mas o foco hoje do holandês é disputa da Copa do Mundo. Ele será convocado pela seleção holandesa, mesmo com toda a dificuldade física que tem enfrentado nessa atual temporada. Memphis caberia no futebol mineiro? Abraço para vocês, sempre na audiência. Tchau. Talvez no América, viu, o Nicola? Que isso, o Memphis joga muito, você joga. O problema é o salário, mas joga muita bola. Bola jogada, ele joga nos dois. O problema é salário. Não, e eu vou te falar. Com valor, não joga nos 3. Com valor, custo-benefício. Custo-benefício não vale a pena. Custo. Aí não. O Nicola falou do Willian aí, CJ. Então, mas tava parecendo tipo Coração Valente. Vocês já viram aquele filme do Mel Gibson, Coração Valente? Muito bom. O personagem, muito bom. O filme, o personagem é o William Wallace.
E é exatamente o que ele William trouxe. Wallace? O herói escocês do século XIII. William Wallace. William Wallace. Era o nome do personagem do... Agora tem Cabelão. dois lá. O William e o Wallace querendo ir embora. E o que você quer falar? Porque o que você falou eu não acho absurdo, não. Não, o torcedor do Cruzeiro não quer ver o William nem pintado de ouro. Nem. A fase do William realmente é ruim. Mas se ele vai pro Atlético, ele é titular. Do outro lado da lagoa, ele é titular, CJ. Acho o William mais lateral do que Natanael e mais lateral do que Preciado. Eu também acho. E aí você tem ali, ainda mais se ele for jogar com 3 zagueiros, porque o grande problema com 3 zagueiros. O grande problema do William é a parte defensiva. Com a bola no pé e apoiando, o William é muito bom. E aí, se o Barba for adotar esse esquema de 3 zagueiros mesmo, bater o pé, é assim que eu vou jogar, você ter do lado esquerdo o Renan Lodge, do lado direito o William, pro Atlético seria uma evolução. Você não acha, não? Seria titular no Atlético, na minha opinião. 3 zagueiros, concordo com o Henrique. Não, mas e 2? 2 zagueiros é um problema. É um problema. O Atlético está se desenhando para um time mais defensivo, para um time mais agressivo, de escolhas menos ofensivas. Não é o William. Não é o William. Agora, com 3 zagueiros, esse cara fazendo todo o corredor, os melhores momentos do William é atacando, é assistindo os companheiros. O ano passado ele foi o lateral que mais deu assistências, se não foi o jogador. Lateral tem certeza, se não foi o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro ano passado. Confirma isso pra gente aí. Ofensivamente, o William... Não, o Arrascaeta deu... Você fala do Cruzeiro? Ou do campeonato todo? Do campeonato, não, acho que o Arrascaeta deu mais assistência. Então talvez a lateral, então. O lateral ele foi. Com mais assistência, com mais participação em gols. Mas ofensivamente, ele é muito, tecnicamente, ele é muito acima dos laterais do Atlético. Eu também acho. Fala o que já tem de adiantado para mudanças no meio do ano no Galo. Até aqui só saídas, né? Existem tratativas, o Galo está buscando alternativas para reforçar o time, mas já dá para cravar que o Hulk está fora, já foi até anunciado no Flu. Há uma definição no Atlético em relação à não utilização, a não permitir que o Scarpa alcance 13 jogos no Brasileiro, o que o impediria de atuar num rival brasileiro, e a mesma definição deve acontecer em relação ao Dudu, que já tem 12 jogos. A diferença é que o Scarpa tem 10, ou seja, ainda pode entrar em mais 2 dos 4 jogos que o Atlético faz até o meio do ano. O Dudu não pode mais ser utilizado, sob o risco de o Atlético não conseguir colocá-lo num outro clube brasileiro da Série A, tá bom? O que você acha da troca de Scarpa por Wallace e William? Cara, já pensou troca entre clubes mineiros, entre os principais rivais? E eu ficaria surpreso, mas... Troca por empréstimo, você sugere? Vale a lembrança de que o William tem contrato no Cruzeiro até dezembro, está fora dos planos. O Wallace está completamente fora dos planos, mas tem contrato até 2027, assim como o Scarpa. Eu acho que poderia ser interessante, cara. O Cruzeiro ganha um meio atacante que pode até vingar, o Atlético passa a ter um primeiro volante que está em falta e um lateral direito. Enfim, nunca ouvi falar sobre o tema, mas me parece algo que até tem cabimento, tá bom? Dorival Júnior pode ir para o Atlético Mineiro mesmo? Adriano, vamos lá, cara. A partir de agora, o manda-chuva no Galo, só para explicar, na semana passada o Rafael Menin se afastou lá da SAF atleticana. Era ele quem tocava as coisas, era ele quem tomava as grandes decisões. Eu acho que ele ainda continua apitando e apitando bastante, mas a versão oficial é de que, a partir de agora, as decisões serão tomadas pelo Pedro Daniel, que é o CEO do clube, alguém contratado para profissionalizar o Atlético. E por profissionalizar, entenda a necessidade de dar tempo ao tempo, de permitir que as pessoas possam trabalhar e obter resultados, tá? O empate de ontem não foi bacana, o Atlético chegou a abrir 2-0, tomou o 2-2, mas a percepção que se tem lá no Galo ainda é de que Barba e Paulo Brax merecem resistir mais um pouquinho de tempo. Não sei ao certo quanto tempo, não sei em que condição, mas a ideia é insistir na dupla, tá? Que não vai muito bem, é verdade, mas que continua prestigiada. Acho que essa expressão é boa, porque o termo prestigiado no futebol brasileiro significa ameaçado, correndo risco, há perigo, né? Basicamente assim que funciona, e no Galo não é diferente. Se rolar de o Barba cair, acho natural que o ex-técnico da seleção, e que ganhou 2 títulos no Corinthians, mesmo não sendo elogiado, ele vence Copa do Brasil e a Supercopa, que o Dorival Júnior pinte como a bola da vez, para desespero do torcedor São Paulino, né? Gente, Nicola, o Barba tem que ficar agora. Agora o Paulo Brax tem que vazar. Eu acho que o Tariq ele descreve mais ou menos o raciocínio da galera, muita gente pensa como ele. Nicola, pode haver troca de Arboleda por Scarpa e o Vitor Savem?
Ô, Leonardo, outro dia surgiu o Scarpa, no mesmo dia em que surgiu o Cebolinha no São Paulo, surgiu também o Scarpa. E eu mandei mensagem para o Rui Costa durante a entrevista, durante a live. E o Rui Costa afirmou que não há negociação envolvendo o Scarpa não faz parte dos planos. Em relação ao Cebolinha, ele admitiu que é um nome que interessa, mas muito difícil, tá? O Vitor Sá é torcedor do São Paulo, a família toda é fanática pelo São Paulo, tá? Mas ainda havia uma necessidade de definir se ele renovaria o contrato ou não lá no Krasnodar. O que o empresário dele estava me contando é que existia o interesse do Krasnodar em renovar o contrato do Vitor Sá. Se não houvesse a renovação, aí sim poderia haver qualquer novidade. Eu vou mandar mensagem para o empresário. Do Zoboy. Fala, Nicola, meu bom. Fala aí dos nomes do Galo, que o Galo tem em pauta. Um abraço. Bora falar sobre o Juan Jesus. Esse é um zagueiro brasileiro de 34 anos de idade, nascido em Belo Horizonte. O Juan Jesus tem uma possibilidade real de ser contratado. Nessa semana chegaram a cravar que ele estava fechado com o Atlético, né? Eu não consegui avançar nessa informação. O que eu conversei com uma pessoa do Galo é de que o nome foi estudado, o nome é desejado, mas ainda sem qualquer possibilidade de acordo. Não há nada perto de ser fechado ou algo desse sentido, tá? Pelo menos essa é a informação que vem do Atlético. O Atlético também busca um volante, o nome do Fred é uma possibilidade, o Torreira é um velho desejo, o Gregory ficou distante por conta dos valores envolvidos. Nicola, você acredita que a ideia do Pedro Daniel de reduzir o custo do departamento de futebol do Galo vai entrar em ação agora? Falam em saídas e chegadas bem mais baratas. Ô, Vitor, não é difícil reduzir o custo do departamento de futebol do Galo. A saída do Hulk já assegura 2,5 milhões por mês de economia. 2,5, tá? Se multiplica 2,5 por 8, número de meses que faltam até o fim do ano, a gente está falando de 16 mais 8, 24 milhões de reais. Ainda há a possibilidade de o Scarpa sair, embora o Scarpa tenha usado as redes sociais para dizer que não estava sabendo dessa possibilidade de ir embora. É um movimento natural, o Atlético não quer que o Scarpa cumpra os 13 jogos no Brasileiro para poder ser negociado. O Dudu é outro que tende a sair, Júnior Alonso vai embora na metade do ano e o Igor Gomes também não deve ficar. Você pega 2,5 milhões de reais do Hulk, 1 milhão e 200 mil do Scarpa, 1 milhão e 100 mil do Dudu, 700 mil do Júnior Alonso e 400 mil do Igor Gomes, você soma tudo isso e chega a quase 6 milhões de reais por mês, tá? É óbvio que o Atlético vai precisar buscar reforços, mas digamos que ele traga 6 jogadores, não vai trazer 6 até porque não saíram 6, que ele traga 4 jogadores, cada um ganhando 500 mil reais mensais, que não é um salário baixo. Ele vai gastar 2 milhões de reais e vai ter uma economia de 4 milhões de reais por mês, né? O Paulinho do Toluca é ótimo jogador. Confesso que não conheço o Paulinho do Toluca, deixa eu dar uma olhada nos números. Fácil. O Flávio Lopes pode ir embora. Se o Flávio Lopes for embora, quem vem para o lugar dele? Paulinho do Toluca é ótimo jogador. Confesso que não conheço o Paulinho do Toluca, deixa eu dar uma olhada nos números para entender de quem se trata Paulinho Toluca. Sobre o Flaco, a verdade é que ele é muito especulado no Atlético de Madrid, mas isso só aconteceria se de o Atlético levar adiante essa história se houver uma saída em definitivo do Julián Álvares, tá? Caramba! Paulinho, 33 anos de idade, centroavante português. Temporada no México de 45 jogos e 33 gols. Esse cara era do Sporting. Primeira temporada no Toluca, 43 jogos, 29 gols. Segunda temporada, 45 jogos e 33 gols. Contrato até 2029, está super valorizado. Deve ser impossível tirar o Paulinho de lá, ganhando bastante. Caramba, que temporada. 45 jogos, 33 gols e 6 assistências. A gente está falando de 39 participações em gol em 45 jogos. Legal. Boa observação do Maxwell. E qual ela procede que poderia haver uma troca do Renan Lodge pelo Luiz Araújo? Vou mandar uma mensagem para o empresário do Renan Lodge. Cara, o Lodge fez ótimo clássico contra o Cruzeiro, muito bom mesmo. Mas andou falando e colocando, enfim, teve depois de um jogo em que ele deu uma entrevista meio polêmica, mas